3, 2, 1. Muito boa tarde, traders de todo o Brasil e exterior. Estamos começando mais um Caminhando com o Ferrão. Hoje é dia 14 de agosto de 2025. Pois é. A bolsa abriu ali caindo e depois virou puxada pela expectativa do balanço do Banco do Brasil que sai hoje à noite, né? Então, BOFA11 quase foi no suporte, o suporte é 132,20, parou no 132,69 e agora tá subindo ali 0,30, 0,20, por aí, chegou a subir quase 0,5%, tá levemente acima do 134, eu acredito que fecha abaixo dos 133,78. Por que, Ferrão? 133,78 é o topo histórico anterior do ano passado, de agosto do ano passado. Então eu tenho aí esse nível como um limite, né, máximo de BOFA11, 133,78. Caindo daí 132,20, abaixo disso nós teríamos 130,30 e depois 128,72, que é a zona do agrião, seria onde as coisas se decidem. Na minha cabeça eu sempre imagino esse range, tá? Então sobre o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, tá? Ele é puxado pelo agro, sempre foi puxado pelo agro, tá? Sempre foi conhecido, caracterizado por essa veia do agro. E o Banco do Brasil caiu de 29 para 19, não sem motivo, né? Chegou a bater R$29 este ano. Não sei se chegou a superar os 129, os 29, mas chegou a bater R$29. Depois caiu, por quê? Por conta da inadimplência do agro, que aumentou muito. Ah, mas agora está tendo um repique. Sim, está tendo um repique, mas esse repique eu acho que é infundado e amanhã eu não duvido que caia bem, porque o Banco do Brasil acima do jeito que está, acima dos 18, agora está quase 20, né? Hoje está subindo 13,5%. Eu acho muito esticado, tá? Porque a tendência do agro é inadimplir ainda mais. Por quê? Porque o tarifaço do Trump, apesar de que o tarifaço isentou 704 setores, né, ele atingiu em cheio no agronegócio. Tá? As empresas da Bolsa, aí quase na sua totalidade, ficaram de fora do tarifaço. Sim, ficaram de fora do tarifaço, mas o agronegócio não. E daí qual foi a ideia genial do governo? Né? Não vamos negociar com os Estados Unidos. Eu estou publicando aí alguns shorts. Porque eles não vão se meter aqui, porque aqui é soberania, aqui é Brasil. Então nós vamos só nos aproximar dos BRICS. Né? Vamos cada vez mais nos aproximar do BRICS e fazer uma soberania que eu chamo de soberania isolacionista. Então, se isolando do mundo influenciado pelos Estados Unidos. Para mim isso é um absurdo, tá? O Brasil está se aliando ao bloco errado. Mas vamos ajudar aqueles setores, aquelas empresas que foram impactadas pelo tarifaço, as empresas, na sua maioria do agronegócio. Como? Com um pacote de 30 bilhões de reais. Vamos lá. Esse pacote, ele tem que ser aprovado por meio de lei. Então já existe o PL desses 30 bi. Só que as empresas que deixaram de fazer negócios com os Estados Unidos, elas estão trocando negócios saudáveis por dívida. Porque esse auxílio nada mais é do que uma linha de crédito, que é um empréstimo. Então tu deixa de fazer negócio e toma dívida. Então essas empresas vão se endividar ainda mais. A
a prestação dela seria o comprometimento pela não demissão de funcionários, porque essa demissão tende a acontecer em massa. A empresa deixa de fazer negócios, deixa de entrar dinheiro, então demite funcionários. Bom, então as empresas do agronegócio atingidas pelo tarifaço vão se endividar cada vez mais, isso vai matando as empresas, elas vão inadimplindo. Se o Banco do Brasil tem como seu coração o agronegócio e as empresas de agro estavam inadimplindo, por isso o papel caiu, a tendência é que essas empresas, as empresas do agronegócio, continuem ou aumentem a sua inadimplência. Hoje é um repique, né? Até estava interessado, estava falando no canal ali, em comprar uma put no final do Put U, logicamente, né? Que vence em setembro, não a que vence amanhã. A que vence amanhã é inaceitável o cara comprar hoje uma put que vence amanhã, porque a tendência de virar pó é muito grande. Então, comprar uma Put U para especular esse balanço do Banco do Brasil. Claro, nada muito grande. Uma mãozinha bem pequenininha só para a gente fazer um girinho de hoje para amanhã. Tá? A partir das 4 da tarde eu vou estar no canal ali olhando essa put. Vamos ver no que dá. Então eu acredito que seja efêmero o repique de hoje e que amanhã Bova 11 deva fechar ali pela casa dos 132,20. Bom, setor financeiro, que é o tema do vídeo de hoje. O setor financeiro, ele para mim é uma bomba relógio, porque a gente olha os papéis dos bancões, né? Só antes de começar o vídeo eu estava olhando ali o Bradesco, por exemplo, que tem o maior peso na bolsa, né? O Bradesco é o maior de todos, mas tem um grande peso na bolsa. O Bradesco está cerca de 23% acima da MM200. O que é a MM200? MM200 é a média móvel de 200 períodos ou 200 pregões. Tu pegas nos últimos 200 pregões, vê a média de preço do papel. Bom, o Bradesco está cerca de 23% acima. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Então, os bancos estão subindo 35%, 40%, né, 45% no ano. Se tirar essa alta dos bancos, Bova 11 estaria a 115. Né? E como é que faz para tirar essa alta, apagar essa alta dos bancos no ano? Bom, os Estados Unidos podem fazer isso em 2 toques. Ninguém sabe direito o que fazer com os bancos em relação à lei Magnitsky. Né? Por quê? Porque até agora não aconteceu nada, tudo bem, só tem só o Alexandre de Moraes, né? Estão sancionando, daí vão sancionar a família, mas outros ministros, outros membros do governo podem também ser atingidos. Né? Os Estados Unidos vai fazendo aos poucos, né? Então sancionou, colocou na lista da lei o Alexandre de Moraes, mas ontem o Marco Rubio, que é cubano, ele revogou todos os vistos, né, para os Estados Unidos daqueles que participaram do projeto aquele Mais Médicos, né, que trouxe médicos cubanos e muitas fraudes, inclusive quem não era médicos, técnicos, só não tinham faculdade, não eram formados, só eram técnicos, vieram para cá, descobriram rolos, famílias eram feitas de reféns, eles recebiam 20% havia só um repasse do salário, então eles pegaram, né? Então fizeram essa falcatrua, então vamos revogar o visto de todo mundo. Só que não esqueçamos que a presidente era do PT à época, que era a Dilma, que é a presidente do Banco dos BRICS hoje. Para vocês verem como não se trata aqui de uma questão econômica, mas é uma questão mais profunda, é uma questão política, Estados Unidos contra Brasil. Tá? Só que pela lei Magnitsky, até os ministros do STF estão preocupados, né?
os bancos podem ser afetados. Os vencimentos, né, os salários dos ministros são pagos pelo Banco do Brasil. E apesar de os bancos estarem dizendo que vão cumprir todas as determinações da lei estrangeira, né, que não é, falei no vídeo de ontem, acredito eu, que não é auto-aplicável no Brasil, porque precisa ser recepcionado pela legislação brasileira, o que não é. Né, essa lei não é recepcionada pela lei brasileira, então não tem uma aplicabilidade imediata, mas todo mundo tem medo das sanções que podem vir pelo descumprimento. A qualquer momento, os Estados Unidos podem determinar que as instituições bancárias brasileiras que tiverem alguma vinculação com o pessoal da lista da lei Magnitsky tirem os sancionados imediatamente do sistema bancário, sob pena de sanções pesadas, né? E daí haveria uma sinuca de bico. O Banco do Brasil afetado diretamente, porque os ministros, né, no caso hoje só Alexandre de Moraes, mas outros mais podem ser sancionados, Gilmar Mendes, Barroso, eles conseguiriam facilmente uma liminar determinando que o Banco do Brasil não cumprisse com essa lei. E uma decisão judicial é coercitiva. Qual é a coerção? Pena de multa. Então, multa pesada se não cumpre, multa pesada se cumpre. Bom, isso daí pode causar um rebuliço nos bancos. Torcer para isso, né? Porque a gente está vendidaço. Eu acho aí que pode ter uma realização repentina, tá? E aquele que se falava do efeito T, que a direita pode retomar o poder, pois é, tá cada vez mais difícil, porque o Lula já melhorou a sua popularidade, ele está crescendo nas paradas, o PT com a máquina na mão sabe trabalhar, tem mais ainda uma fortuna do fundo partidário para as eleições, então é muito difícil da direita retomar o poder. Inclusive, eu já venho dizendo há muito tempo, eu acredito que o Tarcísio não entre nessa barca furada, porque ele iria enterrar a carreira política recente dele, porque a carreira política dele se resume a ter sido ministro do Bolsonaro e agora o governo de São Paulo. O governo de São Paulo é relevante? É relevante, mas daí eu pergunto para quem está me assistindo, vocês sabem exatamente quem é o Tarcísio? Vocês ouvem falar, ele é competente e tal, mas a maioria não sabe. Agora vocês imaginem da metade do Brasil para cima, não sabem nem qual era o ministério dele no Bolsonaro. Mal e mal sabem que ele é general, que é militar de carreira. Só vão ver, governador de São Paulo. O pessoal não sabe e vai votar? Não vota, porque tem o Bolsa Família, tem os funcionários públicos, tem uma corrente esquerdista muito consolidada no Brasil, então é muito difícil. Eu acredito que a única esperança do Brasil seja os Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos peitarem para tentar tirar essas amarras de algum jeito. Porque se não for assim, amigos, se preparem porque a coisa só piora, né? O mercado financeiro virou uma bolha, não dá bola para nada, né? Diz que já está no preço a bomba fiscal que está contratada lá para frente. Agora só se fala em corte de juros, realmente os juros estão muito altos. Mas a nossa situação não melhora só com o corte de juros, né? A bolsa subiu com a possibilidade do corte de juros nos Estados Unidos, que aumentaram as apostas já agora para setembro, mas hoje já veio, né, a inflação ao produtor americano, se esperava 0,2, veio 0,9, então olha, a situação aí está se deteriorando. Eu vejo bolha tudo, não bolha só no nosso mercado, mas no mercado americano também. Eu acredito que tinha que dar uma resetada até o final do ano, talvez, no mercado, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Dá uma resetada, vrum, e começa de novo. Bom, se acontecer isso, daí a gente pode zerar o nosso trade e partir para outro. Até porque os micos, tem muitos micos que estão realizando a FU. Hoje, Raizen está quase R$1, teve 1,8 bilhão de prejuízo. Né? É uma empresa para daqui uns 5 anos, né? Energia renovável e tal, mas agora está sofrendo muito. Daí Cosan, que é a holding, cai também.
né? Caindo 6%, tá quase 5 pila. Daí a gente vê a vara bateu ali 2,70, eu acho que esse papel aí, né, não tinha que estar acima de 2 pila, mas quando chegar nos 2, talvez perder um pouco os 2 e até 1,50, pode quadruplicar. Mas comprar ali na casa dos 3 eu acho arriscado, mas abaixo de 2 já daria para especular no consumo, até porque a Magazine Luiza tá 6, capaz, deixa eu ver, tá 6 e pouco, capaz de ir para 5, né? Bobeia perde os 5, então ficando as empresas assim bem esmagadas, daria para botar um pezinho. Tem outra que é a CVC voltou para 2, ela não, acho que nunca perdeu 1,50, pode perder 1,50, imagina essa empresa mais CVC mais para perto do R$1 do que do 2, também daria para olhar, né? Mas não agora, vamos esperar o bicho pegar. Não duvido que tenhamos circuit breakers, talvez até 2 antes das eleições, tá? É isso que eu espero, é isso que eu vislumbro, e a partir de agora retomei o canal. Vamos tentar gravar pelo menos um vídeo, né, por dia com os pregões, nos dias úteis, né, de pregões, e vamos publicar alguns shorts. Então, por isso, por favor, curtam, comentem, quem não está inscrito se inscreva, indiquem outros, vamos voltar a remunerar este canal. Este foi mais um Caminhando com o Ferrão. Um abraço a todos e daqui a pouco, como sempre, até porque a gente vai avaliar essa put de Banco do Brasil, estaremos juntos no trading. Até!